tarde, Portugal. Olá. Boa tarde, Portugal. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Já estamos ao vivo? Ela pode. Parou? Já tá? Já tá? Ah, já tá ao vivo, né, galera? Estamos aí com mais um podcast, Olá. Né? Ela pode. E contamos aqui com vocês. Vamos lá, galera, vamos lá. Vou colocar aqui o link para as pessoas. Compartilhem, comentem, mandem perguntas. No finalzinho da nossa live, nós vamos abrir aí para que vocês também possam estar perguntando, né? Trazendo aqui a sua pergunta para nossa convidada linda, a Rai. Fala seu nome, Rai, para mim não falar. Rayane. Escreve muito difícil, mas fala fácil. Rayane. Ou Anne, quem não conseguir falar. Anne, Isso. Rai. Isso, é a Rai. Rayane. Rayane é Rolim, né? Isso, é Rolim, tá certo. Rolim, né? Isso. Pra gente não falar errado, né, gente? Então, aqui hoje com a nossa convidada, que é a pessoa Carinho. Ela está falando sobre um assunto que é de importância assim, para todo mundo, que é saúde emocional, né? Isso, que está transformando aí tanto o ambiente pessoal quanto o profissional, né? Muito importante. Inteligência emocional. Com ela, Rayane. Lidar, né, com tudo, tanto na imigração quanto nas mudanças, temos, né, de cidade, de relacionamento, até mesmo com os filhos, né? Se a gente não tiver essa inteligência emocional, eu sou mãe de adolescente, é complicado. Então, assim, a gente vai aprender muito com ela. Certeza vai ser um divisor de águas para quem está querendo tomar aquela decisão na vida. Aqueles planos que estão guardadinhos na gaveta. Saibam que quando eu assisti um vídeo dessa pessoa aqui, eu falei assim, cara, eu posso. Eu tenho que apenas deixar de lado esse negócio de ficar, será que vai dar certo? Será que... Né? Vou deixar ela falar, que ela tem muito para ensinar para vocês. Primeiro, vamos estar aqui com vocês. É uma realização para mim também, era um vídeo meu participar de um podcast. E estou muito feliz de estar aqui. E essa parte de saúde emocional, cara, isso faz tanta diferença. Não só em imigração, mas em qualquer momento. Né? A gente entender, a gente se conhecer, entender os nossos pontos, entender o que a gente realmente quer, onde a gente quer chegar, entender que a gente consegue chegar lá, a gente consegue criar os mecanismos, né, que vão nos levar para os nossos sonhos. Tá melhor assim? Tá. Galera, compartilha aí, fala com a gente. O som tá legal? Agora. Então a gente vai ter um papo aqui sobre essa parte de autoconhecimento, na universidade. Em qualquer fase da vida, imigração também não podemos. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que entender, né, que a inteligência emocional, ela tá em a gente entender, né, saber gerir essas emoções e é isso aí, gente. Então vamos começar aqui rapidinho, né? A gente quer saber, assim, para nos dar uma ideia, o que significa ter essa inteligência emocional? A primeira coisa de ter uma inteligência emocional é a gente não querer ser perfeito. A gente não ter o controle das situações. E eu falo isso muito, não só de um lugar de terapeuta, mas de ser humano também. Eu também tenho essa dificuldade. É uma coisa que eu sempre luto hoje em dia, para mim é mais fácil. Mas eu tenho essa tendência de querer controlar as coisas, querer controlar as variáveis. Então, quando a gente assume que a gente não vai ter o controle de tudo, mas que a gente consegue manejar como que a gente vai lidar,
observar muito. Inteligência emocional também fala muito sobre isso, sobre você se observar, você se conhecer, você não querer controlar as coisas e você ir observando como que você está indo para alguma atitude que você não considera interessante, que não vai te ajudar, para você começar a agir diferente, para você buscar ferramentas, para você buscar o autoconhecimento também, para você lidar melhor com as situações da vida, né? Então, acho que é muito isso, você aprender a lidar melhor com as situações da vida, de uma forma geral. Aprender a gerir tudo isso. Ela já respondeu a perguntinha aqui, que mais ou menos, né, trazendo para os nossos dias de hoje. Ela falou, a gente tem que aprender a gerir bem, né, essas emoções, ter o autoconhecimento, que faz parte dos pilares, né, da inteligência emocional. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Tá bom? Então, já falando desses pilares aí, né, da inteligência emocional, você poderia falar um pouquinho desses pilares para gente? Olha, a inteligência emocional, ela está muito baseada, principalmente, em a gente entender que as nossas emoções, elas não são coisas ruins, né? Então, às vezes a gente negativiza muito emoções como raiva, ansiedade, medo, inveja, e não que inveja seja uma coisa só boa, nem qualquer uma dessas outras emoções, mas quando a gente entende qual é o papel desse sentimento, desse olhar, nosso corpo, nossa mente, nosso consciência está falando, e a gente consegue trazer isso para a nossa consciência e manejar isso de uma forma mais inteligente, isso vai fazendo com que a gente consiga mudar as nossas atitudes. Então, a gente entender que, por exemplo, no momento de necessidade de inteligência emocional, a gente percebe uma ansiedade, a inteligência não está em fugir da ansiedade. A inteligência está em observar aquela ansiedade, se questionar por que ela está ali. Cara, faz sentido? E o que eu posso fazer para me sentir melhor? Né? E quanto mais a gente foge, um dos grandes problemas dessa falta de inteligência emocional é justamente a gente querer fugir desse. Então, tem muita questão do meditação, e nada mais é do que você buscar estar presente. Você observar. E quando você observa, você entende que tem um fluxo ali. E quando você foge, você tenta tirar aquilo, né, a força, você está dando mais energia, mais intenção. E aquilo vai crescendo dentro de você. Então, vai criando um ciclo vicioso nesse sentido, porque você não está olhando para aquilo, não está querendo te mostrar. Então, a inteligência emocional está muito disso. Você se conhecer, se observar, não julgar como uma coisa ruim, um sentimento desagradável. E você realmente conseguir ir validando também os seus conflitos, que é parte do emocional, você não só querer legal, não só se criticar, mas de você validar sim seus pequenos progressos. E a gente não precisa disso, sabe? Ir avançando, colocando tijolinho por tijolinho para essa autoconfiança. E também, a ansiedade é uma doença, né? Que a gente está vivendo assim, todo mundo, a cada 10 pessoas, 8 já tiveram ou têm ansiedade, né? E isso está muito ligado, eu acho que a esfera de cultura, todo mundo muito ansioso, né, em saber como vai ser o amanhã. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Se eu for para Portugal, vai ser bom, né? Mudar, deixar uma vida toda para trás, recomeçar, será que isso é bom? Acho que tudo isso gera ansiedade, né? Até imigratória, acho que a grande maioria que vem para Portugal, que vai para outro país, começa a fazer terapia, porque para lidar com isso. Amiga, falando, assim, reforçando essa som, tua... né? Também. Reforçando essa sua fala, eu acredito que também as comparações, né? Eu acho que comparação que está levando muito ao esse adoecimento aí emocional. Principalmente assim,
voltando para o lado da imigração, como você está falando, eu acredito que, como falamos na live passada, nenhuma experiência serve para mim ou uma diferente para outra. Então, tipo assim, a gente não é uma receita de bolo, galera. É algo que cada um tem a sua. Você tem que se conhecer, né? E entender, né, o verdadeiro sentido, o propósito. Então, as comparações também, né, Rai? Eu acho que é um ponto bem crucial aí que leva à ansiedade. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente também vive num mundo conectado, num mundo que as coisas acontecem muito rápido. Então, isso para muita gente, ainda mais os jovens, mas, enfim, todo mundo que está ali muito nas redes sociais, a gente entende que é um recorte da vida, mas a gente entende racionalmente. Eu atendo algumas pessoas que têm essa dificuldade de quanto mais elas estão presentes nas redes sociais, mais elas se sentem ansiosas porque elas observam o que é perfeito na vida de outras pessoas, ou que mostram o que é perfeito, e elas trazem aquilo ali para a própria vida. E 80% do que a gente vê é mentira. Às vezes Ainda tem a gente olha, né, a vida da pessoa perfeita. Eu digo por mim, assim, que estou começando nessa área de blogueira, né, de influencer, mas eu digo assim, eu vou postar uma foto, eu apago as outras que ficaram feias. Então, assim, é só um exemplo, né? É um recorte, nem tudo que vocês veem é o que acontece de fato aqui dentro. Às vezes tem dia que eu tô chorando e aparece um link no rosto e olá, gente, bom dia pra vocês. Porque a gente não tem esse lado de mostrar as nossas fraquezas. Eu acho que mostrar fraqueza ainda é um tabu, né? Porque, assim, além de ser um tabu, tem uma frase da Lara Nestruzzi que eu gosto, que ela fala que não se sangra num tanque de tubarões. E é muito isso. A fraqueza, ela tem que existir, ela precisa ter a vazão, mas ela tem que ter um lugar certo. Um lugar certo, um momento certo, com as pessoas certas. Porque você também chegar no... Por exemplo, seu perfil é um perfil grande. E você colocar uma vulnerabilidade sua ali, pode ser que aquilo mais te atrapalhe do que te ajude. Não vai porque as pessoas querem ver coisas boas. Sim. E outras coisas, assim, até quando a gente fala assim, olha, galera, Portugal tem defeitos, tem isso, tem gente que não olha com bons olhos. Fala assim, então por que tem muitos brasileiros aí? Então por que você não vai embora? Se é bom. Então não estão preparados para saber o nosso fraqueza, ou saber os nossos problemas. Porque realmente existem muitos problemas. Mas a gente tenta lidar, e acho que uma forma que eu quis fazer a raia aqui é exatamente essa. Primeiro é o seu emocional. Então, eu estou preparando para Portugal. O que eu tenho que preparar? Quanto dinheiro eu tenho que levar? Peraí, primeiro vamos preparar o seu emocional. Porque é ele que vai mandar. Vamos dar live para você. É ele que vai mandar em tudo. O meu me paralisou 2 anos, como eu falei, né? E é ele que domina a gente. Então, assim, uma pergunta também que eu queria deixar para a Raia aqui é assim, como se adaptar num país novo, com outras culturas? Por onde começar? Assim? Por onde eu começo para poder me adaptar? Tá. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria pegar um gancho para a ansiedade. Que às vezes a gente acha que a ansiedade é só preocupação com o futuro, e ela, de fato, é. Mas o que grande parte das pessoas não entendem é que a ansiedade ela tá ligada muito a um medo. Um medo de perder alguma coisa. Então, se você se sente ansioso, eu te faço esse convite de observar qual é o seu medo. O que você tem medo? Porque a partir daí você consegue identificar um pouco mais onde estão essas coisas em você, para que você consiga manejar melhor essa ansiedade, que você consiga se sentir um pouco mais em paz, um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Então, nessa questão de adaptação, como a Marcela perguntou, eu acho que um grande segredo, digamos assim, é a gente não querer controlar. Sabe? Você não querer criar a expectativa de que você pode ter o conhecimento, entender como aquilo ali vai funcionar, mesmo que minimamente, mas não querer controlar, entende? E ajustar as expectativas também. Porque a adaptação tá aí. Ela vem, assim, de uma forma mais leve quando a gente está aberto para ela. E a gente tem muito isso, né? De estar criando expectativa. Exato. E é diferente você criar dentro de você se conectar com um sonho, de você criar uma expectativa.
Porque se você cria uma expectativa e aquilo ali não acontece, você pode se frustrar. É diferente de você entender onde você quer chegar, de você entender o que você quer sentir, e você ir buscando aquilo ali pouco a pouco, sabendo que você está num lugar diferente, com pessoas diferentes, num país diferente, com tudo diferente. Então, você abrir mão do controle e estar aberto a experienciar, eu acho que é o grande segredo de você se adaptar bem, não só a uma mudança de país, mas a um filho, a uma mudança de cidade, a uma mudança de qualquer coisa na vida. Pelo menos, assim, nos casos que eu já atendi, nos casos que eu atendo, até mesmo na minha própria experiência, quando eu fui abrindo mais mão desse controle e estando ali aberta a ter aquela experiência, as coisas começaram a fluir muito mais. Então, eu acho que esses são 2 pontos importantes. Claro, tem outras coisas, mas eu acho que isso eu vejo que altera muito o resultado. Bem preparado para o novo, né? Não criando expectativas e abandonar, acho que, o medo. Então, né? De certa forma, ser o que Deus quiser. Não é nem abandonar o medo, porque ele vai existir. Não é que ele não vai existir, mas é que o medo, para que ele serve? Ele serve para proteger. Então, é uma proteção, ele é necessário. Exato. Agora, o que a gente precisa saber eu tenho medo de quê? O que eu posso fazer a partir do momento que eu identifiquei esse medo? Então, por exemplo, eu tenho medo, sei lá, da questão de moradias. Então, eu posso avaliar quais são as possibilidades de moradias que tem naquele lugar. Quanto de dinheiro eu preciso ter para aquele lugar? Então, você vai racionalizando tudo aquilo para que você, apesar do medo, consiga ir com coragem. Bem, vocês podem mandar perguntas também, tá? Daqui a pouco a gente vai ler aqui. Sim, galera. Compartilhem. Mandar, isso aí. Não deixam de compartilhar, compartilhem a live, né? Deixe seu comentário, curte, isso é muito importante para que o nosso podcast continue ali, entendeu? E continue, vem mandando aí, coloca as suas perguntinhas para a Rai. Ela está aqui, né? Aberta. Aproveitem. Vamos lá. Então, a Rai, ela deu uma deixa aqui, falou que ela também, né? Ela passa por isso, né? Já passou por essas situações. Então, aproveitando esse gancho, a gente quer colocar aqui uma situação, né? De inteligência emocional que foi essencial, né? Você colocar a inteligência emocional em prática foi essencial, assim, para você resolver, de repente, um problema aí, né? Quem acompanha a Rai, assim, vê que ela já passou aí algumas, né, situações. Sim. Perrengues, né? Cara, uma das coisas... A gente sempre, se a gente for avaliar, a gente sempre tem uma coisinha que vale muito da nossa inteligência emocional, mas no meu caso, eu percebi muito, foi assim... A chegada do meu filho foi muito difícil para mim no sentido de abrir mão de controle. Como eu falei, eu descobri com ele que eu tenho uma tendência a ser muito controladora. E quem convive comigo sabe muito bem disso. Mas, assim, eu tenho aberto mais mão desse controle, sabe? Eu tenho entendido que não adianta a gente querer controlar todas as variáveis, não é bom para mim, não é bom para ele, não é bom para quem está ao nosso redor. Claro que existem situações que a gente segue, né, algumas regras, algumas coisas, mas eu acho que para mim foi muito isso. Eu queria controlar tudo, eu queria fazer tudo perfeito, porque eu também tenho essa tendência ao perfeccionismo. Então, assim, desde muito nova, eu fiz terapia, a minha psicóloga antiga, Marta, me ajudou muito, eu tive várias questões por conta dessa tendência ao perfeccionismo, que isso me levou para várias outras questões, transtorno de compulsão alimentar, várias outras coisas, até mesmo toque. Então, realmente, a chegada de um bebê, a chegada de um serzinho que você não tem como controlar, não é um robô, não é um tamagotchi, né? Então, assim, não é só comer, vai dormir e tal. E eu queria treinar, eu queria meditar, eu queria ler, eu queria estudar, E não dava. Nós mulheres somos assim, né? E não dava, e eu via aquilo, eu falava, gente... E aí, sabe? As coisas não vão acontecer. E meu marido falava muito pra mim, cara, calma, né? É o oposto, né? Ele é muito racional.
né? É o Então, equilíbrio. é o yin yang. Então, assim, ele me trazia muito para a realidade, no sentido de aterrar, né, digamos assim. Então, eu acho que, para mim, o que mais me chama a atenção foi justamente isso. Eu aprender a abrir mão do controle com a chegada do Biel, que é o meu filho. Então, assim, lógico que tem várias outras coisas, mas eu acho que é o que mais me vem agora na cabeça. Filha, ó, pode deixar que a mamãe vai marcar terapia aqui, tá? Vamos nessa. A chegada de criança. Nossa, Eu lembro também da Ana Clara, foi a primeira, né? Filha, e eu era muito. Eu achava que para eu ser aceita, eu tinha que servir as pessoas. Eu tinha que ser boazinha e dizer sim para tudo. E quando eu tive filho, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo, né, para poder estar disponível quando alguém precisasse de mim. E aí eu me sentia péssima. Eu sentia que eu não era capaz de fazer nada. Eu estava assim, eu não consigo arrumar minha casa. Então, assim, eu sou como as outras mães, acordam cedo, já vai para academia, a casa tá arrumada, café do filho na mesa, e eu tô aqui, cabelada, com a criança chorando nos braços. Então, assim, foi uma época para mim que me desafiou muito, porque eu precisava enxergar alguma coisa boa em mim e eu não conseguia. Foi bem difícil. essa é uma fase muito desafiadora. Muito, muito. Galera, a gente quer abrir aí um espaço para você deixar sua pergunta. Vamos lá, perguntam aí. Estamos aqui esperando. A Sueli. Sueli estava perguntando algo. Deixa eu ver aqui. Ela falou, belo ponto, Marcela. Ela estava falando acerca da ansiedade. Não pode deixar, gente. Estamos aqui para isso. A nossa parceira aí, ó, a Artimug, está presente na live, ó. Falar nisso. Vamos aproveitar, deixa? Vamos aproveitar? Gente, Artimug, parceira e fiel com ela Pode, nosso podcast. Já foi colocado aqui, você tem visto aí todo o decorrer das nossas redes sociais, né? O trabalho, o carinho, a gente vê assim, o detalhe, sabe? Muito cheio de carinho, assim, no trabalho da Artimug para empresas, igrejas, você que quer um belo trabalho, aí, uma arte, né, transformada em lembrança, fica a dica, Artimug. E hoje, com esse carinho de sempre, né, não pôde deixar, com a nossa Raia, a nossa convidada aqui, Artimug presenteando a nossa convidada, né, Marcela? Cadê, Marcela? É ao vivo, gente. Tá aqui, da Artimug, tá aqui a lembrança para nossa querida Rayane. Ou depois, fica à vontade. Eles embalam tão bonitinho. É um capricho. Super uma mão. Artimug, ela entrega aqui no centro de Aveiro, tá ok? Artimug, segue aí, tá aí nas nossas redes sociais, tá? Ela entrega no centro de Aveiro. E para as demais áreas, ela entrega pela CTT, tá ok? Segue lá, Artimug. Olha o detalhe, gente. Olha o detalhe. Olha o carinho. A gente vê, assim, a qualidade, né? E preços ótimos, tá ok? Vai lá conferir. Artimug. Obrigada. Até eu tô ansiosa para ver. Peraí. Vamos ver. Cristiano está perguntando: a crise da ansiedade atinge mais as mulheres? Sim. Infelizmente, sim. Já te respondo. Eu estava falando exatamente isso no carro. Que meu filho é super de boa, né? E aí eu fui falando assim, nossa, Paulinho tem um problema na cabeça. Os homens são assim, né? Olha! Obrigada, gente. Bom, vamos para a crise de ansiedade, síndrome, pânico, enfim, crise de pânico, tudo isso. Tá muito ligado. Então, normalmente as mulheres, elas têm uma tendência, mas elas têm uma ocorrência maior em mulheres por vários motivos, né? A gente sabe que a gente tem muitos padrões desde criança que a gente acaba querendo seguir ou tendo que seguir.
E isso afeta muito. Então, por exemplo, crianças que, sei lá, cresceram em famílias onde o padrão estético de magreza era importante, isso já gera uma pressão. Ou crianças onde, para os pais, notas na escola eram muito importantes, e aquela criança, por exemplo, tinha um TDAH da vida, e aquilo gerava uma tensão muito grande, ou não só TDAH. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é extremamente inteligente, eu tirava 10, quando era menor nota era 8, e ela é uma pessoa que tem ansiedade. E ela identifica muito essa ansiedade por essa busca dos pais de quererem a perfeição, digamos assim. Então, nas mulheres, essa busca pela perfeição, por se sentir aceita, por se sentir pertencente, amada e tudo mais, ela vem de vários lados diferentes. Então, acaba que a mulher tem uma dificuldade maior de lidar com tudo isso, fora várias funções que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, sim, a mulher, ela tem, além de mudança hormonal, tudo, é mais comum que a ansiedade se mostre presente nas mulheres, mas não significa que homens não possam ter ansiedade. Podem. Viu, gente? Os homens são mais de boa. Assim, porque eles são mais racionais. A gente também é muito emocional. A gente é muito emocional de forma geral. Então a gente tem essa vontade de pertencer, principalmente quando mais novas, quando a gente não se conhece tanto, a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente quer, o que é importante pra gente. A gente não tem muito claro os nossos valores. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha essa necessidade que é inata do ser humano, mas de querer ser pertencente, de querer ser aceito. E como eu falei, nas mulheres a gente tem várias caixinhas em que a gente tenta ser aceita. E isso acaba gerando uma carga muito grande. É um somatório, né? Que chega um certo momento que, opa, aí dá Você tira até, por exemplo, os básicos do dia a dia, né? Vamos supor, quero experimentar botar um vestido. Aí eu pergunto a ele, tá bonito, amor? Tá bonito. Não, mas não tá. Então a gente fica naquela dúvida. E o homem é prático, olha, é isso, é isso. Ah, mas eu não sei se eu vou, então não vai. Não, mas eu quero ir, então vai. Exatamente. A gente é muito motiva também, né? Tanto na TPM que é só você chorar. Tem a fase de só chorar, tem a fase de comer, tem a fase de sorrir. as emoções, né? As emoções. Sim. São os hormônios. Muitas emoções. As coisas acontecem. Algo que aqui, como a vida do imigrante, né? Portugal, mas migração em geral, o trabalho. Né? O trabalho, eu acho que é algo que às vezes mexe muito com o emocional das pessoas. E aí eu queria ver como melhorar essa inteligência emocional. Tem algum, não digo receitinha, mas assim, alguma uma palavra certa que seria alguma dica, alguma orientação para melhorar a nossa inteligência emocional, né? Nesse lado assim do trabalho, da busca do trabalho, Porque a gente busca muito o trabalho perfeito, né? A gente idealiza muito. Né? Nossa, eu quero, quando eu tiver 30 anos, igual aquele filme, a idade do sucesso. Eu já estou com 38 e estou esperando esse sucesso. Mas a gente busca muito, né? O ser humano vive uma busca intensa. Né? Sim. E a gente sabe que essa vida de imigrante, você começa do zero, gente. Quando você bota na sua mente assim, eu quero mudar para um novo país, é zero, é começar do zero. Você com uma grande qualificação ou não, você está saindo do seu ambiente, né, assim, natural ali dos seus amigos, família, você está mudando para um outro país, uma nova cultura, enfim, é tudo muito diferente. O pertencer, né, como a Raja colocou aqui, a busca de um trabalho, principalmente eu acho que pesa um pouco para os homens, né, que tem essa situação de prover a família, cuidar, isso. Como pode tentar buscar, né, aí a inteligência, uma inteligência emocional saudável aí para estar trabalhando, né, em forma do meu trabalho, né, no meu trabalho. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual o objetivo da pessoa naquele trabalho ou o objetivo da
pessoa de vida, né? Então, vamos supor que você chegou e você tá, sei lá, vamos supor que você se formou agora e você está no seu primeiro trabalho e você tem uma noção de onde você quer chegar profissionalmente. Se você tem essa noção, é mais fácil, é mais palpável, é mais tranquilo que você encare aquilo como uma etapa da sua vida. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Não no sentido de criar uma falsa ilusão de que tudo é perfeito. Mas no sentido de que a gente tem as nossas vontades. A gente está no mundo conectado. Então, a vontade da Marcela pode passar para uma outra pessoa que não é a vontade genuína daquela pessoa. Então, assim, eu acho que o processo de autoconhecimento ele vem em primeiro ponto. Você entender onde você quer chegar e você saber que, no caso de uma pessoa que está vindo para cá agora e vai começar do zero, é que tem degraus para serem subidos, né? Cada um chega num degrau diferente por vários e vários motivos. Então, você entender que, às vezes, você chega num trabalho não tão incrível assim, não tão maravilhoso, mas que aquilo ali vai te servir como uma base, como ferramenta, como conexão, network, seja lá o que for, para você chegar num próximo patamar, isso vai ajudando. Mas eu acho que a grande... Me veio uma outra coisa aqui nessa questão de trabalho, que é o seguinte. Nós somos seres humanos. Nós não somos trabalhadores, ponto. Né? Então, a gente tem um corpo, né? A gente tem relações, a gente tem sentimentos, pensamentos, a gente tem sono. Então, se a gente deixa todas essas outras vertentes de lado, é muito provável que em algum momento isso vá dar algum problema. Né? Seja numa ansiedade, seja numa depressão, seja no pânico. Porque se a gente só canaliza toda a nossa energia para um único foco, a gente vai deixar o básico de lado. Então, eu tenho formação em nutrição, atuei como nutricionista por 10 anos. E você vê a transformação até mesmo no emocional, até mesmo na expectativa de vida, na qualidade de vida de uma pessoa, quando ela faz o básico. Sabe? Aquele basiquinho bem feito. Se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício, cuidar do que assiste, cuidar do que escuta e trabalhar, cara, aquilo ali já vai fazer muita diferença. Então, eu sei que cada pessoa está numa situação diferente. A gente estava falando de bebês, agora, né, de filhos. No começo, você não dorme, você não come direito, é um caos. E isso afeta muito a gente. Então, o trabalho é a mesma coisa. A gente tem que encarar, por mais difícil que seja o trabalho que a gente está vivendo agora, como um degrau para a gente procurar nossas melhorias. E, na medida do possível, que a gente faça o mínimo das outras áreas da nossa vida. Sabe? Que a gente cuide o mínimo possível de uma relação, ou se puder ser mais que o mínimo, melhor. Mas, assim, que a gente cuide do mínimo possível do nosso sono, que a gente não vá dormir tão tarde, que a gente consuma o mínimo possível de alimentos que sejam ultraprocessados. Não para a gente viver uma coisa de bipolação, mas para a gente entender que o nosso corpo ele precisa de nutrientes, precisa de descanso, para a gente pensar melhor. Né? Então, acho que saiu um pouco do que você esperava que eu falasse, não. Mas eu acho que é muito isso, a gente precisa do básico muito bem feito. Porque senão o corpo não funciona, e se o corpo não funciona, a gente não pensa direito e tudo bagunça emocionalmente. O básico não funciona, né? Às vezes a gente quer fazer uma dieta mirabolante, né? Dieta da sopa. Aí uma semana comendo essa sopa. Aí daqui a pouco você para a dieta e volta a comer o dobro do que comia e engorda tudo de novo. E eu tinha até uma nutricionista que ela falava isso. O básico funciona. Arrozinho, feijão, fazer sua proteína, saladinha. E é isso. E até mesmo sem ser alimentação, né? Tá fazendo algum barulho aí, galera? Tem um participante aqui que está perguntando qual o melhor jeito de superar algo? Forte. A melhor forma. Não tem um script também, né? Não vamos colocar ali como um passo a passo. Mas a gente entender duas coisas. Primeiro, o tempo. Né? A gente dar o tempo para as coisas acontecerem, para as coisas se acalmarem dentro da gente.
E também para a gente olhar como uma forma de aprendizagem. Então, se a gente precisa está passando por uma fase de superação, é olhar para trás, não no sentido de se apegar ao passado, mas no sentido de aprender onde eu poderia ter feito diferente, onde eu posso fazer diferente na próxima situação. E, a partir daí, você se fixar no que você quer alcançar. Então, assim, a gente não supera uma coisa só olhando para aquilo ali o tempo inteiro. Então, a gente olha, entende o que aconteceu, dá o tempo necessário, vai ocupando também a nossa rotina. Porque quanto mais tempo a gente tiver livre para ruminar o que aconteceu, ainda mais dependendo do temperamento da pessoa, ela vai ficar mais tempo naquela situação. Mais difícil vai ser de mais difícil vai ser de. Então a gente precisa olhar, parar, entender e seguir em frente. Tá? E ocupar. Se você está passando por isso, uma dica que eu te dou é o seguinte: pega um papel, pega um lápis ou uma caneta e escreve o que você vai fazer da hora que você vai acordar até a hora que você vai dormir. Planeja o seu dia inteiro, faz isso todos os dias. Ocupa o teu tempo. Ocupa principalmente com coisas que vão te fazer se sentir melhor, que vão te melhorar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que seja espiritualmente. E a partir disso você vai vendo que você passar por uma melhora. E pare de stalkear a pessoa, se for o caso. Primeiro passo, né? Vai que é alguma coisa. Bloqueia e supera. Mas a Rai também faz, é um planner. Você fazer bem, que eu vi um vídeo, que é você colocar suas metas, mentalizar, isso aí, mentalizar aquilo ali que você quer alcançar. Isso. Não é nada mirabolante, não é nada, enfim, difícil de fazer. Mas é muito da gente trabalhar onde eu sempre bato muito nessa tecla. Onde você quer chegar. Não é onde a pessoa quer chegar. Onde você quer chegar. E a partir desse conhecimento do que você quer, e sabendo também que isso vai mudando com o passar do tempo, você pode reformular as coisas. Mas você. O que é legal de você fazer o mapa do sonho? É o que a gente chama, né? Ou vision board, que chamam também em inglês, mapa de visualizações, quadro de visualizações. Quando você faz isso, você pega uma imagem, você coloca aquilo ali, você se imagina naquilo, você vai criando, trazer de uma forma mais palpável, assim, você vai criando caminhos no teu cérebro de como você pode fazer para chegar lá. Que sejam mudanças na sua postura, que seja mudança na sua forma de se comunicar, que seja mudança de comportamento na sua rotina. Então, isso eu acho que é legal de fazer. Tem gente que acha que é uma coisa mirabolante. E não é. É só pra gente realmente se conectar com o que a gente quer. Porque as possibilidades estão aí. Né? Então, a partir do momento em que a gente vai... E a gente pode fazer e observar depois a gente falar assim, não era tanto aquilo. E eu acho que hoje em dia tal coisa para mim tudo bem. Não é porque você colocou ali, tem que ir atrás, tem que fazer acontecer, ou que aquilo ali precisa acontecer. Então, eu gosto muito, tá? Eu acredito muito também que tem coisas que a gente não conhece e que estão ali para ajudar. Então, a gente pode ajudar, a gente pode se ajudar, a gente pode colocar aquilo ali, reafirmar para nossa mente, nosso consciente, meditar em cima daquilo, fazer visualizações em formas de meditação, em forma de colocar no papel mesmo. Isso ajuda muito. Então, é uma atividade que eu gosto de fazer. Sim, você até deu uma dica também de a gente imprimir, né, imagens, né, tem tudo ali, né? Tem. A casa dos sonhos, né? Você vai... trazer a realidade pra gente, assim, né? Os nossos sonhos, a nossa memória. A meta da semana é comprar uma Bíblia, vamos supor. Não é propaganda não. Fica a dica, galera. Me patrocinar, e aí você vai e bota lá a foto da Bíblia, ó. Era essa aqui. Só me chamar no privado, tá? Rapidinho chega. E aí a gente vai... Pequenas coisas, né? Depois você vai... Ali
Eu fiz isso no caderninho que eu tinha lá em casa, né? Aí eu fiquei colocando. É porque, assim, muitas vezes a gente até sabe mais ou menos o que a gente tem uma ideia, né, de onde a gente quer chegar. Mas a gente deixa muito no campo das ideias. E quando a gente traz para o físico, quando a gente medita, quando a gente visualiza, a gente acaba tendo mais clareza. Primeiro de tudo, se é aquilo. Né? Então, a gente tem uma capacidade muito grande de imaginar. O poder da imaginação ele é muito, muito forte. Atletas fazem exercícios de imaginação, de visualização. Eu sou fã da ginástica e as meninas sempre falam muito isso, que elas acabam fazendo o processo de visualização várias vezes. Eu atendo um atleta também e a gente está trabalhando muito isso. Então, a gente acaba... Perdão. Ai, meu Deus. É ao vivo, gente, é ao vivo. Acontece. A gente acaba usando muito desse poder que a gente tem, como ser humano. Imaginar, visualizar, se colocar ali naquela realidade e se conectar emocionalmente com aquilo. Então, isso ajuda de várias formas possíveis. Então, se tem uma dica aí para você, imagine, crie isso na sua cabeça. Se for o caso, bote no papel, imprima, entre em contato com essa realidade antes que ela se torne de fato real. É uma dica assim, muito importante. Você trazer, né, de fato, os teus sonhos imaginários se tornar real. E esse é um exercício muito, muito legal. Ó, vamos lá, vamos seguir a dica aí da Rai. Ela postou isso, foi essa Eu semana. postei no... Seu Instagram? Eu postei no começo do ano, na verdade, quando eu tava fazendo. Uhum. E aí a Maté ficou postando. E aí eu repostei. Muito, não pede, vai lá. Ó, tá todo mundo aqui, vendo o vídeo aqui. O pessoal tá falando da nossa voz, que não tá saindo muito bem. Tá dando pra ouvir legal, galera? Maricá, Lagos, Reciclagem também estão todos aí ligados, né? Um beijinho para todo mundo. Vamos lá, vamos compartilhar nossa live. Curte, comenta, façam perguntas. Vamos aproveitar, gente. Esse é um momento, inteligência emocional. É algo para acrescentar aí na nossa vida pessoal, profissional, em geral. Né? A gente buscando a inteligência emocional é tudo para as nossas vidas. Né? E a Rai acabou de colocar aqui, de trazer o imaginário, né? Aquilo que você tem, os seus sonhos, transformar em realidade. Vamos colocar, vamos fazer essa listinha. Quem não viu, é muito interessante, corre lá no Instagram da Rai, veja essa listinha, como que é o nome? É o mapa dos sonhos, quadro de visualizações, enfim, tem alguns nomes. Isso. Aproveitando que o ano está acabando, agora para janeiro, né? E a gente faz as metas lá, ó, já é um... A Jaque colocou uma perguntinha aí, Marcelo. Vamos ver lá. Por que as pessoas procrastinam? A procrastinação tem alguns fatores curiosos. Primeiro, hábito. Às vezes você pode procrastinar por hábito. Você criou isso desde algum tempo e você só vem fazendo, só repetindo. Outra coisa que pode estar correlacionada com a procrastinação é a falta de clareza. Né? Então, assim, você não saber exatamente o porquê que você está fazendo aquilo, porque você deveria fazer aquilo, ou onde você quer chegar com aquilo. Então, você não enxerga a importância daquela atividade, daquela mudança, mesmo que seja uma coisa simples, por exemplo, como arrumar o seu quarto. Então, se você não enxerga para que você vai fazer, você vai procrastinar. Outra coisa que pode estar relacionada à procrastinação é se a pessoa tiver déficit de atenção. Então, isso daí precisa ser treinado. Comece uma coisa, vai até o final. E eu falo isso não como nem terapeuta, nem como se fosse uma pessoa perfeita, não, mas é porque eu também lido com essa questão de comece uma coisa, me distraio, depois eu volto. Então, assim, eu cada vez mais tento começar uma coisa e terminar. Então, isso daí faz muita diferença. Então, pode ser uma questão de hábito, pode ser uma questão de falta de clareza, pode ser por uma questão de ter medo de fazer aquilo ali acontecer. Lembra que eu falei da ansiedade, que está muito relacionada ao medo? Então, a procrastinação também pode estar. Você pode ter um projeto
seja importante para você, você entende essa importância, já sabe para quê, mas ali tem um medinho que está te travando de, por exemplo, uma mudança, você quer fazer uma mudança de país, você quer tudo mais, você sabe que aquilo ali vai ser muito bom para você, o que você espera que seja, mas você tem medo. E aí você vai adiando. Você tem, por exemplo, você pode ter um medo de se expor em rede social e você quer muito colocar um projeto para fora. E você sabe que é um grande objetivo, que você pode ajudar outras pessoas, que você pode viver daquilo, mas você tem medo de julgamento. Então você procrastina. O medo paralisa. Se souber, já. E eu tô olhando para ela porque ela tá querendo. Gente, não, ela vai. Ela quer começar a gravar vídeos, né, pro Instagram dela, e ela falou assim, eu não sei como começar, eu tenho medo. Eu falei, vai com medo mesmo. Exatamente. Viu, gente? A gente tá aprendendo aqui, ó. Tô aprendendo. Vamos anotando aí, ó. Vai anotando as dicas, galera. Tem uma perguntinha aqui. A Verônica, né? Como aplicar a inteligência emocional com os nossos filhos? É possível? Isso, a Verônica tá fazendo essa pergunta. É muito possível. É um exercício, porque a gente também tem que entender que cada fase da vida a gente tem um nível de amadurecimento. A gente também tem que entender onde está incomodando a gente, qual a idade daquela, se for uma criança, se for um adolescente, enfim. Então a gente entender tudo isso. A gente também entender que tem uma outra pessoa ali, né? Então, em algumas fases da vida, vale você chegar a conversar, entender o que a pessoa está sentindo. Mas você também trabalhar a firmeza, a paciência. Então, assim, uma coisa muito importante da gente trabalhar a paciência é a gente silenciar, sabe? Porque a gente tem muito estímulo o tempo inteiro. Então, assim, é música, é telefone, é televisão, são várias coisas que não fazem a gente acalmar, silenciar, a gente dá com o TED. Então, tudo isso vai gerando uma irritabilidade mais fácil na gente. Fora consumo de cafeína, consumo de açúcar, né, em excesso e tudo mais, tudo isso vai atrapalhando. Então, a gente usar da nossa base bem feita para ter essa inteligência emocional. E eu acho que para questão de filhos também, vale muito a gente olhar para quem a gente tem ali, né, aquela pessoinha que a gente tem ali, identificar quais são as particularidades, quais são as dificuldades e a facilidade daquela pessoa, daquele filho, e buscar também informação, né? Porque, assim, não é só você ter paciência, você ter calma, ou então você ter... também você não pode ir só pela paciência, pela calma, você também tem que saber impor limites. Então, como fazer isso, né? Cada fase da vida é uma diferente. Então, acho que, assim, você entender que tem um arsenal de coisas que a gente precisa colocar ali para ensinar para aquela pessoa. Que a gente precisa estar se sentindo minimamente bem. Então, a mesma coisa que eu falei do trabalho. Você está dormindo bem? Está se exercitando? Está comendo minimamente saudável? Está bebendo água? Né? Como é que estão teus exames? Está com hipoglicemia, hiperglicemia? Tem isso tudo. Porque a gente vai falando de inteligência emocional e às vezes a gente esquece que a gente tem um físico aqui, né? E o físico, ele conta muito. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E a partir desse momento, não, tá tudo em ordem. E agora? Olha para você, olha para sua casa, olha para o seu filho. Onde que ele tem facilidade? Onde ele tem dificuldade? Qual é a faixa etária? Onde você pode procurar informação? Então, tem aí, não sei se vocês conhecem a Ivana, eu não sei se acho que ela é da América do Sul. Ela é maravilhosa, o Instagram dela, ela fala muito sobre educação de filhos. Vou seguir. Então, vale procurar informações com esses profissionais, com essas pessoas, e também individualização, né? E saber que a gente precisa também dar limite, paciência também, e muito carinho, amor. Pois a Cristiana tá falando aqui, morando em apartamento com criança é muito difícil. Eu te Tem entendo. que ter paciência. Eu te entendo, eu grito o tempo inteiro. Uma coisa também, né? Eu, como mãe de adolescente, eu idealizei quando ela era criança um futuro para ela. Aí, e eles nunca vão seguir aquilo que os pais querem. A grande maioria nunca. Isso acaba sendo frustrante para os pais, porque a gente idealiza, né?
olha, eu quero que meu filho seja médico, né? Que ele siga por esse caminho, que ele more do meu lado, com uma casa do lado da minha. Uhum. E quando eu me vi, assim, sendo contrariada nisso, foi o momento que eu tive que falar assim, eu a amo incondicionalmente, né? Eu amo minha filha incondicionalmente. Aí eu vou ter que provar isso, incondicionalmente mesmo. Porque antes era assim, não, se ela seguir o que eu quero pra ela, o que eu tenho pra ela, eu vou amá-la. E quando não? Quando é o contrário, né? E aí, eu acho que é aí que a gente prova mesmo o amor, né? Deus nos coloca a prova. E que os filhos são flechas. Sim, sim. Então, a gente tem que estar aberto a isso, a saber que a gente está criando eles para abrir mão do controle. Abrir mão do controle. Nós, mães, né, somos controladoras, queremos. Quem ama, né? A gente traça uma amar. coisa para eles, né? Sim, sim. Eu acho que isso é o amor, né? E quando você ama, você quer tudo de melhor para aquela pessoa. Estamos falando de filhos, né? Só que a gente tem que trabalhar, a gente, tá falando para mim também, tá? Controlar, saber trabalhar e controlar isso da melhor maneira possível, entender que realmente os filhos, eu acredito que sim, Deus colocou na nossa mão para a gente, confiou, né? Para a gente poder educar e encaminhar, porque os filhos a gente tem que criar da melhor forma possível para que possam se tornar pessoas aí, né? Com caráter, pessoas incríveis que vão marcar aí, deixar um legado legal, né? E soltar para o mundo. Mas, enfim, é difícil se soltar para o mundo, galera. Eu estou vivendo isso agora, assim, minha filha, 19 anos, foi voar, né? Então, tipo assim, é muito difícil. Na prática é bem complicado. Mas, enfim, vamos lá. A Verônica não. A Jaque, ansiedade pode paralisar? Muito. A ansiedade, ela, dependendo do nível, ela pode acabar fazendo o efeito oposto. Porque às vezes quando a gente está num nível de ansiedade mediano ali, indo pra cima, fica mais agitado. Só que se a gente escuta tanto essa ansiedade, dá tanta voz a ela, ou o oposto, não é nem escutar, é tentar fugir daquela sensação. Porque eu já ouvi pessoas falando que ficam ansiosas com medo de se sentirem ansiosas. Então, isso paralisa. Porque fora o nosso emocional, a ansiedade ela vai fazendo com que uma cascata de várias coisas acontecendo no nosso corpo. Então, isso é um estresse muito grande para o nosso corpo. E o nosso corpo, ele tem um limite que ele consegue lidar com aquilo ali. Se a gente não trabalha, não olha para essa ansiedade, eu tive crise de ansiedade. De, assim, no meio da noite, ter que ir para a cama dos meus pais com 19 anos, porque eu não conseguia ficar sozinha no quarto. Então, na verdade, não foi nem crise de ansiedade, foi de pânico. Então, assim, a ansiedade, ela tá ali para te mostrar alguma coisa. E se ela tá nesse nível de paralisar, é porque ela já tem um tempo aí. Né? Então, assim, olha para ela. Né? Não tenta fugir, não tenta se achar que você é uma pessoa inferior, ruim, ou qualquer coisa de negativa, porque a ansiedade ela pode também ser uma grande mola propulsora para uma mudança de vida. Né? Então, se você não está se sentindo bem em relação a isso, cara, olha, sabe? Olha mesmo para a ansiedade. Só que o que você quer mostrar? Como se você fosse sentar e conversar com ela. Falar, não, vem cá, vamos lá juntas. Vamos conversar. Você tá aqui para quê? Escuta. Coloca no papel. Eu amo esse exercício. Pega um papel, gente, eu tô com papel. Pega um papel e escreve. Por que eu tô ansiosa? O que eu tô sentindo? Do que eu tenho medo? Tenho certeza que vai sair alguma coisa daí. Você vai ter um pouquinho mais de clareza do que está te trabalhando, do que está afetando, ou enfim, a pessoa que esteja passando por isso. E entender que se ela tá ali, ela quer te mostrar alguma coisa. E se você olhar da forma correta, vem uma mudança. Pode ser muito interessante. Eu tenho muito isso, de ter medo de sentir. Porque como
falei, eu fico com medo de novamente. Então, qualquer coisa que você especular, acho que eu vou sentir. Tipo, a ansiedade tá vindo. E isso me apavora. E o efeito que ela tem em mim é de falta de ar. Ficar puxando ar e não completar sabe? E isso me deixa agoniada por não conseguir, porque eu fico nervosa. E eu sei que não tem nada. O que eu tô sentindo aí? É o medo de sentir. Sim. Quem nunca, né? Acho que a gente está vivendo dias que tem se tornado mais comum. Ou, de repente, como era muito mascarado, pode ser também, né? E agora está mais à tona esse tema. Enfim, eu também já vivi crise de ansiedade, que me levou à crise de pânico. E graças a Deus, com a ajuda lá de profissionais na altura, na minha cidade e tal, até no meu trabalho, no meu próprio ambiente de trabalho, eu consegui canalizar isso e transformar, né, a ansiedade. Então, tipo, tá livre da ansiedade? Não. Hoje em dia eu aprendi, né, com ela, foi o que a Rai falou, eu sentei, opa, não posso continuar assim, vivendo essa vida aí escrava da ansiedade, bloqueando, anulando, né, os meus projetos, os meus sonhos, me tornando uma pessoa que não sou. Então eu tive que aprender, vamos lá. E o papel também super funciona para mim. Você pegar o papel e começar a lhe relatar é algo assim libertador. Para mim funciona muito bem. E trabalhar, começar a fazer exercício de respiração. Você aprende quando está vindo uma crise de ansiedade, opa, vamos parar. Tira um tempo para você. Isso não é ser egoísta. Você tem que ter um tempo para você. É como ela mesma colocou aqui, nós não somos só mente, nós somos corpo, né? Então temos que é um somatório de coisas. Não é apenas uma coisa, um ponto. Você tem que estar vendo aí realmente tudo isso que ela colocou, abordou aqui, porque é um somatório, né? E a gente colocando em harmonia todos esses pontinhos que ela trouxe aqui, a gente vai conseguir sim ter uma vida aí muito melhor, né? Até mesmo vivendo mesmo com a ansiedade ali, aprendendo a controlar e as emoções e gerenciar isso. A Jaqueline está colocando aqui uma coisa que realmente também é algo que traz ansiedade também. É um ponto chave, né? Que pode ser aquela volta ali, né? Aquela virada da chave para a ansiedade. Por que pessoas sofrem quando diz não para alguém? Tem algo relacionado emocional? Acho que é totalmente relacionado à emoção. Né? Tem gente que tem muita dificuldade sim para dizer não. E quando chega a dizer não, sofre muito. Né? E é uma perguntinha que a Jaque está colocando aqui. E se existe algum conselho também para quem reclama muito? Sim. Então vamos em partes para não gerar ansiedade. Nessa questão de falar não, eu acho que é muito um hábito brasileiro de querer ser muito polite, de querer ser muito assim e tal. Então a gente tem um receio de falar não, de ser direto. Uma coisa que eles não têm, eles têm essa praticidade. Não vou, não pode, beleza. Eu aprendi muito. Vida que segue, ninguém tá chateado com ninguém, não. Então, assim, vem muito por essa questão da gente querer ser aceito, da gente querer ser agradável, da gente querer agradar, da gente querer estar pertencente naquela situação, da gente querer se sentir acolhida. Então, a gente às vezes acha que se a gente fala não, o outro vai deixar de gostar da gente. Se a gente fala não, o outro vai deixar de admirar a gente. Quando, na verdade, é o contrário. Se a gente for observar, a maioria das pessoas que a gente realmente são pessoas que são verdadeiras. São pessoas que chegam e falam não na lata. Falam, não dá. A gente, você até tem, ela impõe um respeito, mas assim, é uma pessoa que você olha e fala assim, caramba, ela consegue se impor. Né? Com a minha avó. Minha avó era forte, ela falava não. Se ela pudesse, não vou. Exato. E acabou. Então eu ficava assim, minha avó, mas eu tenho que falar com jeito. Né? Exatamente. Senão... Exato. Então, assim, o falar não eu acho que é muito um
também, tem uma frase clichê, mas eu acho que ela não é clichê à toa, que é justamente quanto mais não a gente fala, quanto mais sim a gente fala para os outros, mais não a gente está dando pra gente. Então, se você não olha o que é importante para você, você está se anulando, de certa forma. Não num ponto de você ser a pessoa egoísta, no sentido negativo e tal, mas de você entender que você precisa estar minimamente bem para você dar o seu melhor para os outros, né? Para você fazer o bem, para você dar o melhor. Então, uma dose de egoísmo pequena, ela é necessária também. Isso também para não ter relacionamento abusivo, né? Sim. Eu acho que começa aí, né? Acaba de falar não pro outro, e aí acaba gerando esse abuso, né? Não, ela vai ser, ela sei. E aí a gente deve estar vivendo aí na vida do outro, esquecendo que é melhor para nós. Sim. E a dica? Sim. Para quem reclama muito. Então, o que parece que é uma brincadeira, mas não é. Seguinte, quando a gente reclama muito, a gente está dando a mensagem para o nosso cérebro de que... Porque a reclamação, o que é? Você clamar de novo, falar de novo, repetir um padrão que você não quer. Quando você repete um padrão, você está dando atenção para aquele padrão. Seja por um comportamento do outro, seja por um comportamento seu, seja por qualquer coisa. Primeiro vem de uma vontade de controlar tudo, né? Então, você está reclamando demais, você está querendo controlar a si mesmo o outro. E não é controlando que a gente consegue as coisas. E segundo que se você está só reclamando, você está gerando um estresse dentro de você. Então você está gerando um estresse não só emocional, mas químico, né? Bioquímico. Você está aumentando o seu nível de cortisol, você está aumentando ali todos os outros hormônios que estão relacionados a isso, fora que às vezes pode aumentar uma vontade de acabar consumindo mais alimentos industrializados, mais açúcar, mais... Então, a reclamação ela é péssima para os outros, mas pior ainda para quem está reclamando. Então, uma dica para suavizar um pouco disso é focar no que o outro faz de bom, sabe? Também descer um pouquinho do pedestal de a gente achar que a gente é perfeito, né? E entender, cara, tá bom, pode ser que a outra pessoa realmente precise de um toque, mas assim, valoriza o que o outro fez de bom, porque dificilmente a gente tenta melhorar, a gente tenta dar o nosso máximo quando a gente só é criticado, né? Então a pessoa já vem armada para aquilo. Se você corrige, dá um toque, alguma coisa nesse sentido, mas valorizando também o que o outro faz de bom, o outro ele até se sente mais estimulado. E às vezes até você percebe que o fato de você valorizar o que o outro fez de bom, você começa a mudar e inspira o outro a ser melhor, né? Então, assim, de um modo prático, tem muito essa questão. Em outros termos também, se a gente fica muito nesse foco, tudo que a gente foca se expande. Tudo que a gente dá atenção cresce. Então, se a gente começa a reclamar de uma coisa, a gente não vai estar reclamando de uma coisa, provavelmente. A gente vai ser uma pessoa que reclama de tudo. Uma pessoa reclamona. Então, assim, vale a pena? Né? Então, eu diria isso. Quem está reclamando é pior para você, então comece a valorizar o que você faz de bom, o que o outro faz de bom, o progresso do outro. E cuidado, seu corpo vai sentir também. Um exercício bom, né? Um exercício para fazer você vai ter ali, você está vendo 10 motivos para reclamar. Aí você vai procurar um pelo menos. Aí você vai focar naquele um no dia. Não há nada no dia que não tenha pelo menos uma coisa boa, né? Então aí você foca, olha, deu isso, tudo de errado. Mas eu acordei com saúde. Mas eu foco uma coisa. E aí você se apega naquela coisa boa ali, porque até mesmo a Bíblia ela fala, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Então, o que pode me dar esperança no dia de hoje, né? A esperança de dias melhores. Sim. A esperança que isso vai passar. E se apegar nisso. Então, assim, pode ter acontecido 1000 coisas de ruim. Mas a gente vai olhar, trocar o olhar e achar uma coisa boa para agradecer. Começar a agradecer. Obrigada, Deus, pelo poder de saúde. Obrigada pelos meus filhos que estão na escola, estão bem, estão saudáveis. Então, focar nisso me ajudou muito. Sim, o poder da gratidão é porque, muito assim, eu via muita coisa assim, que não estava completa, não estava feliz, por várias coisas assim, que eu ficava comparando com a vida que eu tinha no Brasil
falava assim, As comparações. mas a casa do Brasil é assim, aqui é assim. No Brasil eu andava de lanche, aqui eu cuido de galinha. Então, assim, eu amo minhas galinhas, gente. Mas aí eu pensei assim, cara, eu tenho que trocar, eu tenho que focar no lado bom. Então aí, senão eu vou morrer reclamando. É a escolha, né? Tava me matando, sério mesmo, tava assim, acabando comigo, tendo essa coisa de olhar só uma coisa ruim, sabe? Eu comecei a ver, nossa, eu tô num lugar que tanta gente queria estar, né? Num país que tanta gente não conseguiu chegar ainda, acho que vou conseguir, mas eu sou privilegiada, e aí eu comecei a enxergar realmente, não é só da boca para fora, né? Conseguir transformar aqui dentro. Sim. Através dessa meditação e dessa gratidão. A gratidão, ela transforma o ambiente. Exatamente. A gratidão, ela realmente tem todo esse poder de transformar o nosso estado emocional, de abrir também a nossa mente, nosso coração, para as outras coisas que estão aí, né, por vir. E se a gente não consegue agradecer o que a gente já tem, a gente acaba se fechando muito, até em questão de merecimento, né? A gente acaba se fechando, a gente acha que a gente não merece coisas, a gente pode até se afastar de coisas que a gente está quase conquistando, e que estão quase dando certo, e justamente porque a gente não consegue nem agradecer o que a gente já tem. Cria bloqueios, né? Exato. Tem aqui a participante falando que às vezes eu só enxergo o defeito. Tá aí, ó, tá aí a dica. Tá na sua mão. Você que tem essa capacidade de dar essa chave, de mudar isso, entendeu? Através do quê? Da gratidão, do autoanálise. Para um pouquinho, senta, faz aquela autorreflexão da sua vida, o que você já passou para chegar até aqui, como está a sua vida hoje, entendeu? Agradecer, gratidão. Gratidão é tudo na nossa vida. Eu costumo falar, e os meus amigos próximos, pessoas próximas de mim, sabem, que a gratidão na minha vida, assim, é tudo. Eu dou muito valor à gratidão. As coisas, né? Eu sou muito grata por tudo que eu tenho, que os meus amigos me proporcionam, que a vida que Deus me proporcionou até hoje. E também só um pouquinho, a minha voz está saindo, é que quando a gente quando a gente perde alguma coisa, a gente começa a ser grato pelo que a gente perdeu. Mas isso é complicado, deixa eu tentar explicar. Vamos supor, quando eu vim para Portugal, eu comecei a dar valor ao sol, porque a gente tem poucos, né? No inverno o dia é mais curto. Então, quando vem o solzinho, eu ficava assim, ai, graças a Deus, o sol, gratidão. E no Brasil eu reclamava do sol. Então, assim, quando a gente chegou aqui, né, que não podia lavar o chão do banheiro de jogar água, porque não tem ralo, só tem ralo no box. Então, quando eu fiz a minha casa, que eu coloquei um ralo, eu joguei água e falei, gratidão, tem um ralo. Então, assim, coisas simples, às vezes a gente só consegue dar valor quando a gente perde. E isso é complicado. Então, não deixa ser preciso você perder algo para você passar a ser grato. Então, assim, é gratidão pelo que a gente tem, né? Imagina se você não tivesse, né? É um exercício muito bom. Imagina se você não tivesse aquilo que você está reclamando. Como seria, né? Esse é um exercício muito bacana de se fazer. De você imaginar como se não tivesse aquela pessoa, aquela situação, aquele trabalho. Lembrar também que, às vezes, essa pessoa, esse trabalho, essa casa, essa mudança, essa viagem, foi uma coisa que você pediu muito. Tempos atrás. E tem uma frase da Lucilena Galvão, não sei se vocês conhecem. Ai, ela é perfeita. Não é perfeita, mas vocês entenderam. Que ela fala muito que a consciência nasce do contraste. Que é isso que a Marcela estava falando. Né? De perceber a importância de algo quando a gente está longe, quando a gente não tem mais, ou quando a gente medita sobre a possibilidade de perder ou de não ter aquilo. Então, isso é uma coisa muito, 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 muito importante de ser feita. E só na questão da reclamação, me veio um outro exercício que eu acho muito prático da gente fazer. Para cada reclamação, para cada comentário negativo que a gente faça de uma outra pessoa, faça 3 elogios ou 3 agradecimentos. Você vai ver o poder que isso tem de mudar o teu olhar de fato para as situações. Então, assim, aquela pessoa que passou na rua tá de tal jeito, não sei o que, não.
faz 3 elogios verdadeiros. Olha genuinamente para aquela pessoa e seja na sua cabeça, 3 elogios. Você vai ver que você vai começar a modificar o teu olhar para o que é bom. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Sim. Essa pergunta aqui também, trazendo, né, é algo também que eu vejo que acontece muito. Que acontece muito. A pessoa está perguntando aqui, o que fazer para não ter dependência emocional em uma outra, né, uma pessoa? Eu vejo que isso também é bem, assim, comum, né, de acontecer. Primeiro ponto. Relacionamento é sempre sobre a gente. Tá? Então, não que o outro não exista, ele existe. Mas vai muito de você se trabalhar, de você entender o que é importante para você, de você entender o que é importante para você numa relação. De você entender, é muito de você se conhecer, né? Então, a partir do momento que você se conhece, o que é importante, quais são os valores que você considera que são valiosos ali dentro, de se para você dormir cedo é uma coisa super importante ou não, é uma coisa que dá para relevar. A partir desse momento, você começa a ir criando uma conversa, você começa a impor o que para você é inegociável, né? Os nãos necessários. Então, a Marcela trouxe uma coisa que muita gente não tem esse olhar do relacionamento abusivo, que uma pessoa ela não tem, abusiva, ela não consegue ter esse comportamento abusivo com quem não. Se você pega uma pessoa que é dos nãos da vida, né, que é super direta, super segura de si, ela não vai permitir. Ela vai identificar aqueles padrões e vai falar, não, daqui não dá. Então, a gente precisa se conhecer. Se você está percebendo aquilo em você, cara, se dá a oportunidade, sabe, de se trabalhar, identifica tudo isso que a gente estava conversando. Será que você tem uma necessidade muito grande de querer ser aceita? Se você tem um medo muito grande de estar sozinha. Ser uma pessoa conecta. E assim, goste da sua companhia, faça o bem pra você, se melhore, sabe? Melhore o seu corpo. Não pra você querer ficar a pessoa mais. Não, mas pra você precisa ter força, você precisa ter capacidade de respiração, de tudo. Você precisa se sentir bem. Então, assim, vai olhando tudo aquilo que a gente foi conversando, porque isso também vale para um relacionamento de dependência, até porque numa relação a gente também não pode esquecer que um depende do outro na medida certa, né? Porque também não tem isso de eu sou independente. Você é independente, você sabe. Sim. Né? Mas você quer estar com a outra pessoa numa forma clara, uma forma correta, saudável, né? Então, assim, é realmente você fazer toda essa avaliação de você. E se você está sentindo que aquilo ali não está indo para o lado correto, vai procurando identificar onde podem estar esses gatilhos, esses pontos. Enfim, um processo terapêutico às vezes ajuda muito em toda essa questão. Mas é isso, sabe? Começa a trabalhar por você. Começa a entender o que para você de fato é importante. Ou que para você de fato dá para relevar também, porque às vezes a gente não quer relevar nada. Né? A gente quer, e a gente acaba achando que o outro está errado, sendo que a gente poderia estar suavizando muito mais as coisas. Então, é realmente fazer essa reflexão de onde você pode melhorar, de onde não dá para mudar, para você realmente é importante, e dar os nomes necessários. Né? E saber se aquilo ali está valendo a pena, saber o que você quer construir e ajustando. Né? Eu acho que a gente tem que se impor, e não só, tipo, comigo é assim, se não for assim, eu não quero. Não. Mas porque a gente costuma só olhar o defeito do outro, né? Se ele mudasse, nossa, ia ser tão diferente, né? Se ele deixasse de fazer aquilo ali, ia ser perfeito no relacionamento. Mas tem até um filme, esse filme é um livro, que a pessoa chega e fala que vai se separar e o psicólogo orienta ele a fazer 15 dias de elogio e ele mudar. Aí ele abria a porta do carro, ele fazia mil coisas. Aí ele pensava assim, não, mas é ela que precisa mudar. Ele, não, eu quero que você faça essas coisas. Sim. E no final desse tempo ele tinha uma mulher carinhosa, ele tinha uma mulher que
estava ali disponível para ele a hora que ele quisesse, porque a gente é muito isso, né? Se a gente se sente amada, a gente retribui com a submissão, né? Cristiano colocou aqui, ó, gentileza gera gentileza. Exatamente. Com a submissão que eu quero dizer assim, né? De estar ali, olha, eu vou fazer o que meu marido gosta, agrada, né? Vou dar um mimozinho para ele. E porque a gente é tratada bem, né? A gente se sente amada, protegida, esse é o papel do homem, né? Amar, proteger. E eu acho que as coisas fluem quando a gente sabe o nosso papel no relacionamento, né? A Bíblia diz muito sobre a gente ser submissa, né? Mas essa submissão, quer dizer, esse tipo de submissão, né? Você enxergar que é amada, você querer, sim, estar ali para ser a que nutre, né? Apaziguadora. Sim, sim. A mulher tem muito isso, né? Apaziguadora. A própria energia feminina é isso, né? É. E existe um exercício até na pós que eu faço, em psicologia clínica, um dos professores, ele passou esse exercício. Ele falou um casal que está querendo se separar e tal, tanto para o homem quanto para a mulher, fazerem 60 dias consecutivos de serem o melhor marido, a melhor esposa para o outro. Independente se o outro está errado, se o outro está isso. Se você quer que aquilo ali funcione, dê o seu melhor por 60 dias. Porque você vai ver que, primeiro, você vai mudar o seu olhar, você vai relativizar coisas que dão para ter relativizadas. E segundo, que é isso que você falou, a pessoa vai se sentir valorizada, vai se sentir bem. E ela vai se sentir tão incomodada de estar sendo uma pessoa com comportamentos não tão legais, que ela vai querer, sendo uma pessoa sem nenhum transtorno, nem nada, ela vai querer agir. Retribuir. Exato. Então, isso é um exercício muito legal de se fazer. E essa questão da energia masculina e feminina também, a gente tem energia, nós homens, né, temos duas energias, né? Mas a mulher tem predominantemente a feminina e o homem é masculino. E a energia masculina é muito de fazer acontecer, né? De tomar atitude e tal. E a mulher é de ser aquela fertilizadora, de cultivar, de levar mais tempo, de acolher e tudo mais. Então, quando você consegue não medir esforço, mas não querer lutar contra o outro, entender que o relacionamento é um time, né? Sim, Então, sim. é uma equipe, é uma coisa em conjunto e não um contra o outro. Não é uma competição. Então, tudo isso vai fazendo muita diferença. Ali no andar da carruagem mesmo. Faz todo sentido, né? Porque eu acredito que o ser humano, ele tem essa, de autodefesa, vamos dizer assim, essa necessidade de apontar. Mas quando a gente aponta, a gente esquece que está apontando um para o outro e tem 4 apontados para a gente. E essa orientação de fazer, né, dar para o nosso próximo, ou o nosso cônjuge, ou, enfim, dar respeito, atenção, carinho, tratar bem, vai levar com que o outro também possa retribuir, né? Então, essa dica é muito importante. Como identificar uma amizade narcisista? Tá, narcisismo é patológico. É um transtorno. Então, existem alguns fatores nesse comportamento. Às vezes, o que a gente tem não é um narcisismo, é um patológico. Às vezes, a gente tem uma pessoa que ela tem comportamentos egoístas e que é diferente de uma patologia relacionada ali. Então, se você está identificando que a pessoa não se importa com o que você sente, não se importa com o que para você é importante, fala mal de você e tudo mais, independente de ter uma patologia ali ou não, você tem que olhar para o que para você importa. Né? Então, assim, aquilo que eu estava falando, relacionamento não é sobre o outro, é sobre você. Se você identifica padrões patológicos ou não, numa relação, seja de amizade, seja familiar, seja qualquer coisa, que está te trazendo um prejuízo emocional grande, às vezes não é. Né? Claro que cada caso é um caso, generalizando, Sim. mas assim, se for no caso de uma amizade que não te faz bem, para que você está se comprando? Né? Independente de ser uma patologia ou não. Você não precisa se prender no diagnóstico do outro para saber até onde você vai colocar os seus limites. Né? Então, eu acho que seria muito mais por aí do que dar no Sim, mas o que
a gente tem, todo mundo tem um olhar natural. Mas quando a gente tem uma patologia, uma alteração na forma de entendimento do outro, ele é uma pessoa que ele olha muito mais para os próprios gostos, para os próprios desejos, para as próprias vontades. Ele quer que o outro esteja sempre à sua disposição, esteja sempre procurando, gosta de atenção, gosta de reconhecimento. Então, ele gosta de ser aquela pessoa magnética, sabe? Então, assim, ele gosta muito que venham, que cheguem. Né? Ele gosta muito de ser admirado, de ser valorizado. Claro, todo mundo gosta. Mas é um nível assim, tá? Então, não é porque você gosta de ser valorizada que você... Não. É porque é realmente uma coisa que ultrapassa... Exato. Então, assim, é uma pessoa que dificilmente ele vai mudar alguma opinião, algum comportamento, algum hábito, pensando no seu bem. Se pra ele não tá bom e ponto. Sim. Entendeu? Então, ele vai sempre olhar pra ele. Né? Então, você tem que ter essa avaliação, esse cuidado. Mas como você tem às vezes um acompanhamento neuropsicológico também, uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, e aí os próprios vão dizer, não é só a gente conversando. Sim. Porque para esse tipo de pessoas, o mal está sendo para ele mesmo, né? E assim... Porque vai chegar um momento que as pessoas vão cansar e vão tomar seus rumos e aquela pessoa vai acabar sozinha. Mas é porque nessa área de transtornos psiquiátricos, comportamento, complicado. É um funcionamento muito diferente. Cara, eu posso estar errado. Não tem. Não, tá? Eu conheço um monte. Você foi falando, eu fui identificando. Mas é porque, assim, às vezes a gente tem esse comportamento de querer muito. E não é por um transtorno. É por uma criação. A gente foi criado sendo mimado demais. Sim. Então, assim, às vezes a gente pode confundir também com um transtorno. Por isso que eu tô falando, não é só numa conversa, não é só num olhar que você fala aquela pessoa. Não, porque às vezes tem todo um questionário, toda uma avaliação muito criteriosa para ser fechada. Tinha uma amiga que a mãe dela eu identificava como narcisista. É a mesma coisa. Pode acontecer sim. Mas aí é válido. Dificilmente uma pessoa que tem. Porque a mãe só queria ver o lado, né? Se própria, e a menina está enfrentando crise de ansiedade, a mãe também, né? Não queria saber, não, mas você está fazendo isso, você está errada. Não tinha aquele diálogo com a menina, né? E eu estava falando a mãe dela fez tratamento. Mas os filhos, né? Sofrem mais. E aí, galera? E aí? O que vocês falam? Estão gostando? Vamos lá, galera. Vamos interagir. A gente conta com vocês, né? Vamos compartilhar, vamos curtir, comenta. A gente está gostando aqui dessa interação. Tá ótimo, isso aí. Já estamos a 1h24. 1h24. Então, vamos fazer aí uma pergunta. Dá tempo para fazer a pergunta final aqui? Tem uma pessoa aqui perguntando aqui, ó. Eu acho interessante, assim, né? Para essa situação de imigração, tal, é interessante. Vamos fazer essa perguntinha, então. A experiência, assim, né? Estão perguntando aqui, o quê? Peraí, deixa eu voltar. A pessoa estava perguntando dica para quem está sofrendo de estresse nesse processo de imigração, né? Uma dica interessante ela estava questionando aqui sobre a aceitação aqui, desse choque cultural, tal. Uma dica para
para conseguir lidar com a emoção, né? Nesse período. Olha, primeira dica é a gente entender que é uma escolha nossa também. Está num país de outras pessoas, de outra cultura. Então, é realmente entender, também está atrelado um pouquinho, abrir mão do controle, mas é realmente você entender que você está num outro lugar e que você não vai ter as mesmas coisas, senão, e se você tivesse, você também não teria optado. Sim, sim. Né? Então, assim, primeiro de tudo é isso. E uma outra coisa que eu acho que é muito válida é você, cara, valoriza, sabe, o que tem de bom. Olha mais para o que tem de bom, porque eu acho que grande parte dos problemas vem disso. A gente só está colocando foco, atenção, energia no que não nos agrada, não é bom e tudo mais, e isso vai ter em qualquer lugar. Agora, o porquê que você vê? Né? Primeiro de tudo é isso. Por que você vê? Você veio por segurança, você veio por oportunidade, você veio por estudo dos filhos, não sei. Mas, assim, vai e relembra isso dentro de você. Todo dia, eu tô aqui por isso, por isso, por isso. O que tem de bom aqui, mesmo que você ainda não esteja no lugar que você gostaria de estar, mas valoriza o que você já tem de bom. Relembra por que você veio. Entende que você está num outro lugar. Né? Então, eu acho que tudo isso facilita esse processo. Então, a gente também fazer esses exercícios de presença, sabe? Traz um olhar, primeira vez, traz um olhar de encantamento. Eu acho que às vezes a gente tá tão na correria de querer fazer acontecer, ou então de reclamação, de olhar para o negativo, tá? Que a gente não observa as coisas ao nosso redor, sabe? A gente não observa que as árvores agora, as folhas estão vermelhas, ou agora estão amareladas, estão caindo, a gente não observa como é que está o tempo, a gente não sente o vento frio daqui, né, por exemplo, chegando no nosso rosto, a gente só tá ali apressado e irritado e tá. Cara, olha pra natureza. A natureza é pedagógica. É outra frase que a Lucilena fala muito e é muito verdade. Olha pra natureza. Ela tem ciclos, ela tem fases. Uma fase não pode atropelar a outra. Né? Então, observa isso. Entende que pro inverno chegar, o outono tem que estar aqui. Daqui a pouco vem no primavera, depois vem no verão. Não dá pra gente ter o inverno e o verão juntos, eles são opostos, eles precisam de fases para chegarem, fases para acontecerem. E nós somos assim, né? Então a gente precisa trazer esse outro olhar, sair um pouco do imediatismo, sair um pouco do é para ontem, né? Então, assim, se você puder, desliga um pouco, sabe, de ficar só consumindo coisas ruins. Eu, particularmente, não consumo, não vejo televisão, não sei o que acontece. Porque não é porque eu quero me alienar. Não, porque o que for ruim, que precisar chegar em mim, vai chegar. Chega vai chegar, propaga uma facilidade. Vai chegar. E o que não precisar chegar em mim, eu vou estar ali preocupada onde eu posso estar no melhor. Na pandemia, que eu não assistia, porque cada vez que eu vi uma notícia, eu poderia ter. Sim. Exatamente. Se alguma coisa seja minha vida. Não está acabando, mas eu não falo. Exato. Mas isso é muito verdade. Porque assim, a gente esquece do impacto que tem. A gente ficar ouvindo e assistindo coisas ruins, pejorativas, ou que dizem contra o que a gente quer. Então, existem músicas, existem filmes, existem programas de TV que dizem, por exemplo, contra o que você quer alcançar na sua vida. Eles só falam de tragédia, de miséria, de coisa ruim. E isso vai ficando no seu imaginário, isso vai ficando no seu subconsciente. E aí você não sabe por que você está ansiosa. Porque você só consome coisa ruim. Então, assim, cuida de tudo isso, sabe? Então, eu tô chegando agora, como que eu posso? Procura, mesmo que seja num sentido, assim, de trazer leveza, procura conteúdos, se você quiser, engraçados, leves, divertidos, conteúdos que te façam refletir, que te façam querer ser melhor. Ou então, não, eu percebo que rede social não tá legal pra mim. Vai ler livro, vai meditar, vai andar, sabe? Vai entrar em contato com a natureza, vai se exercitar, vai conversar com as pessoas pessoalmente. Então, só você vai saber o que vai ser melhor pra você. Vai pintar, vai desenhar, vai dançar, sei lá. Mas faça coisas que te façam se sentir bem também. É aquilo que a gente conversava também do trabalho. A gente não é só trabalho. Né? Então, a gente precisa de todos esses pontinhos pra gente se sentir bem. E
às vezes, uma fase da vida vai precisar mais da nossa intenção em fazer isso. Dicas assim, né? Maravilhosas. Galera, a gente está chegando aí ao fim de mais um podcast. Cadê? Desde já queremos agradecer, né, a todos que estiveram acompanhando a gente aqui todo esse momento aí na live, no nosso podcast. Ela pode, Marcela? Ela pode. Ela pode. Gente, muito obrigada por ficar aqui com a gente, contribuir aí com as perguntas. Esperamos que possamos ter ajudado, né, de alguma forma aí. E acredito que sim. Foram, assim, dicas maravilhosas aqui da Rayane. Não, ainda eu ficaria ouvindo ela. Horas aqui, por horas, quem quiser né? ouvir, só na terapia, gente. Isso Manda mensagem lá. Isso aí. É isso que eu ia dizer. Acompanhem lá, sigam a Rai. Sério, eu quero muito fazer. Rai.rolim. Tá lá nas nossas redes, né? Tá lá, segue a Rai, é maravilhosa, uma jovem tão linda, obrigada, né? Obrigada. Com aí tão cheia de dicas maravilhosas, orientações, reflexões assim para nossa vida. E no próximo temos convidados também. Já gente. temos convidados. Vai falar sobre empreendedorismo. Isso aí. Ó, e quem quiser a Rai aqui novamente com a gente, é só colocar lá, ó. Ai, galera. Quer falar alguma coisa? Quero. Obrigada, gente. Obrigada por essa oportunidade. Espero que tenha ajudado, nem que seja um pouquinho. Muito. Porque a minha intenção aqui é só de ser um veículo mesmo. E da gente enxergar, sabe? Da gente enxergar o quanto a gente pode, o quanto a gente pode fazer diferente, o quanto a mudança de olhar traz diferença para nossa vida. E, enfim, muito honrada, muito agradecida por vocês, por esse convite, por todo mundo que está acompanhando aqui, pela Ana que está nos ajudando. E é isso, muito, muito obrigada. Bom, quem tiver mais interesse nesses assuntos, meu Instagram tá aí também, rai.colim, com H, H-A-I.colim. É difícil, mas é verdade. E também tem contato, se quiser trabalhar isso aí de forma mais individualizada, vai ser um prazer, uma honra. Vale super a pena, gente. Obrigada. Muito obrigada. Ó, segue lá, comenta, curte, compartilha. Vamos fazer esse nosso canal crescer, que é para um bem-estar de todos. Queremos ver todos aí junto com a gente, seguindo sempre juntos, na mesma direção, na direção da cada vez melhor, né? E é isso aí, em busca de inteligência emocional, alegria, muita paz. Vamos buscar tudo que é bom pra gente, galera, porque ela pode. Até o próximo. Beijinho.